E a gente tem ainda a utilização daquilo que a maioria esquece, que é a utilização dos porquês. Lembram deles? 4 porquês. 4. Alguns tem um só que eu acho mais chatinho, tá? Porque a gente lembra de uma regra, geralmente, e esquece que tem outras ponderações ali. Mas vamos lá com calma. O mais tranquilo. Porquê junto e sem acento. O porquê junto e sem acento é um porquê para explicação. Ele serve como pois. Pois. Então eu estou justificando. Não fui à escola ontem porque estava doente. Eu como demais porque estou deprimido e estou deprimido porque como demais. Ó, pois. Fechado? Então eu tenho o quê? Uma justificativa, uma explicação. Um porquê chatinho agora. E ele vai ser, gente, inclusive, superior às outras regras. Eu vou explicar isso também. É o porquê junto e com acento. O porquê junto e com acento, ele é chamado de porquê determinado ou determinante. Ele tem um artigo na frente dele, ó, o porquê, um porquê. Detalhe, não importa a posição em que ele apareça. Ele pode estar no início, o porquê, ele pode estar mais no meinho, ele pode estar no final da oração. Se ele tiver esse artigo antes dele, ele sempre aparece junto e com acento, tá ok? Então a gente tem ali, ó, queria saber o porquê de tanto alvoroço na escola. Eles não nos apoiam, mas jamais saberemos o porquê. Eu gosto de frisar nesta oração porque ele está no finalzinho. E vai ter uma regrinha para porquê que trabalha justamente com o final. Tendo artigo, não importa, ele vai aparecer junto e com acento. Beleza? Aí vamos lá. Este é o que me preocupa agora, que é o porquê separado e sem acento. Você vai falar, Jonas, mas eu já decorei, é para início de perguntas. Perfeito. E é isso mesmo. Só que o problema é que a gente só lembra desta regra. E ele tem 3 regrinhas. 3. Então, para começar, porquê separado, sem acento, início de perguntas. Olha ali, ó. Por que ela não viajará com a gente? Por que você não nos visitou? Por quê? Estou iniciando perguntas. Porém, já se pegaram aquela dúvida de estar escrevendo uma oração, lá no meio da oração tem que enfiar um porquê, e você não sabe qual é o porquê que a gente coloca? Ah, Jonas, não é o porquê, porque eu não estou justificando. É justamente isso. Quando eu consigo trocar por que motivo, por que razão, lá no meio da oração é ele que aparece. Olhem só. Vou explicar a todos por que motivo, por que razão não aceitei sua proposta. Percebam que se eu colocasse junto, ia aparecer uma justificativa e a frase não está justificando. Então, quando dá essa ideia de por que motivo, por que razão, meio de oração, a gente também o separa. E quando eu consigo substituir por pelo qual ou pela qual. Tipo, a rua pela qual ela passou estava escura. A rua por que ela passou. A vitória por que lutei está próxima. A vitória pela qual lutei. Foi humilhante a situação porque ela passou. Pela qual ela passou. Então, este é o porquê que eu preciso ter um pouquinho mais de atenção, tá? Porquê separado e sem acento? Início de perguntas, perfeito. Quando eu troco por pelo qual, pela qual, ou quando eu consigo trocar por que motivo e por que razão. E o último porquê, separado e com acento, final de oração. Sempre. Só que lembra que a gente viu, vou voltar uma tela aqui, ó, mesmo estando no final, se tiver o artigo, eu esqueço que ele está no final. O artigo sempre vai sobressair. Então ele vai ficar junto e com acento. Ok? Vou completar um pouquinho? Olhem só, uma questãozinha de concurso aqui, ó. Por que você não apresentou o projeto?
não fui ao show porque precisei estudar para a prova. Diga-me um porquê para não aceitar esse emprego. Você não falou com Pedro. Por quê? Vai lá então. Na primeira eu estou iniciando perguntas. Para início de pergunta, separado, sem acento. Na segunda eu estou justificando, é igual a um pois. Se eu justifico, junto e com acento. Na terceira, eu tenho um artigo, ele é determinante, então junto e com acento. E na 4, eu estou no final, é a última. Quando está finalizando, nós temos separado e sem acento, e isso me dá a alternativa A. Combinado? Vamos lá, tirinha do Garfield, olha lá. Oba, segunda-feira. Gosto das manhãs de segunda-feira. Sabe por quê? Porque não tenho que ir trabalhar. Qual dos porquês ali? Então completam os asteriscos ali. Vamos lá. Povo, na primeira, o primeiro asterisco ali no segundo quadrinho, o meu porquê ele está finalizando. Quando ele finaliza, ele fica separado e com acento. No último quadro, ele está fazendo o quê? Justificando. Quando eu justifico, tem essa ideia de pois, junto e sem acento. E me dá a letra A também. Fechou?